Me ajuda, Jesus. A gente continua o nosso Correio Manhã, o nosso programa falando desse casal aqui, ó, na tela do povo. Noite de domingo, Lidiane Maria da Conceição, essa mulher aqui de 41 anos, ou Jane, como a comerciante era conhecida, chegou em casa no bairro Alto da Boa Vista, em Bahia, e encontrou o marido bebendo. O Marcos, cadê a cara dele aqui? Obrigado, Raminho. O Marcos Alves Veras de Lima, 43 anos, que é inclusive guarda municipal lá na cidade, lá em Bahia. Segundo o próprio Marcos, o casal começou uma discussão que teria levado Jane a atirar ou tirar a própria vida com um tiro de arma de fogo na região da cabeça. Mas com a chegada da polícia e o início ali das investigações na cena do crime, como a posição do corpo, distância do tiro, a trajetória da bala e a falta de vestígios de pólvora na mão dessa vítima, a perícia acabou desmentindo Marcos e afirmado que alguém teria atirado contra a Jane. Com essas evidências, Marcos Alves acabou preso, suspeito pelo crime de feminicídio. Que lamentável, que caso e história triste. Mais detalhes agora na reportagem do Jonas Batista na tela. O bairro do Alto da Boa Vista, aqui em Bahia, é um bairro tranquilo, pacato, mas foi abalado por um feminicídio na noite desse domingo. A comerciante Lidiane Maria da Conceição, de 41 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça. E o principal acusado é o companheiro dela, o guarda municipal Marcos Alves Vera de Lima. De acordo com o que foi apurado pela polícia, o Marcos ele estava bebendo aqui na casa onde o casal morava há aproximadamente 6 meses, quando, em determinado momento, a Lidiane teria chegado. Ninguém sabe dizer o que aconteceu, mas a informação repassada no primeiro momento pelo Marcos Alves foi de que os dois tinham tido uma discussão. Ela chegou, os dois tiveram uma discussão e no calor da discussão o Marcos disse que ela teria dado um tiro na própria cabeça. Depois, segundo informações dos vizinhos, ele teria saído para fora, batido no portão, batido no capô do carro, teria ficado muito apavorado, chamando as pessoas e querendo saber o que tinha acontecido, dizendo que eu poderia ter matado ela ou coisa parecida. Resultado, a polícia chegou, ele contou essa história à polícia, mas com a perícia que foi feita no local, a versão mudou completamente. O tiro que se achava inicialmente, dizendo que ela teria colocado a pistola e atirado de baixo para cima, do queixo dela, a perícia chega àquela conclusão parcial que o tiro foi praticado por outra pessoa, numa distância mais ou menos de 30 centímetros, naquela posição de cima para baixo. O tiro entra na parte do lado esquerdo da vítima e sai no outro lado, abaixo do queixo. Desde que nós chegamos, que tratamos como feminicídio, o cenário apresentava evidência de feminicídio, mas precisava a perícia para constatar o local de morte violenta, e ele será autuado por feminicídio. Ele saiu daqui preso, foi levado por uma unidade da Guarda Municipal aqui de Bahia, com a presença de um oficial da Polícia Militar, levado para a Central de Polícia. Mas ele deve ser submetido a uma série de exames, entre eles o residograma de pólvora, para ver se existe a marca de pólvora ou se encontra resíduos de chumbo nas mãos dele, para saber quem disparou a arma. O fato agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios, mas praticamente, de acordo com a versão apresentada pelo delegado, caminha-se para reforçar o feminicídio, porque o delegado conversou com os parentes dela e, segundo os parentes, os dois viviam há cerca de 6 meses e haviam desentendimentos com muita frequência. Na tarde deste domingo não teria sido diferente. O casal teria se desentendido mais uma vez e o caso acabou numa tragédia. Ou seja, para o próprio delegado aqui, o Dr. Paulo Josafá, foi um feminicídio. Foi um feminicídio, porque a perícia já, na hora que os peritos chegaram, analisaram a cena do crime, principalmente o corpo da Jane, e eles viram que a posição
onde entrou e onde saiu a bala, seria impossível ela ter tirado a própria vida. Você imagina pegar a arma e atirar de cima para baixo? Aí a mentira do Marcos já caiu por terra, segundo o próprio delegado, que já o prendeu em flagrante, acusado ou suspeito de feminicídio. A princípio ele saiu de dentro da casa, gritando, dizendo que ela tinha atirado contra a própria cabeça. Mas aí, na dinâmica de toda a cena do crime, constatou-se a perícia e também o delegado que o guarda municipal aqui, o Marcos, atirou contra a esposa, contra a Jane. O tiro teria sido de cima para baixo. Sim, e ele era bem mais alto que ela. Muito bem, Raminho. Ele era bem mais alto que ela. Então você imagina aqui, ó, nessa posição que tá ele com a mão para cima, aqui, ó, facilmente a arma fica nessa posição de cima para baixo, e foi onde o próprio delegado disse, a perícia também. O tiro veio daqui, pegou na cabeça dela e saiu na parte de baixo, aqui, ó, do queixo. Então seria impossível ela ter atirado contra a própria vida, ou atirado contra a própria cabeça. Pela posição aqui, muito bem, Raminho, você já percebe, né? Pela altura e pela dinâmica também do disparo. Infelizmente, ela teria chegado em casa, ele estava bebendo, houve essa discussão que ele mesmo confirmou que eles discutiram, e depois o barulho, né? O disparo, as pessoas foram lá para ver o que tinha acontecido. Ele falou que a Jane teria tirado a comerciante, teria tirado a própria vida, mas acabou preso em flagrante. Você viu aqui o comecinho, Raminho, o comecinho, assim que a filha da Jane descobre e fica sabendo o que aconteceu, ela chega em casa, a família chega na casa da Jane, da comerciante, e entra em desespero. A filha, principalmente, aquela mulher que você viu, aquela jovem que você viu no comecinho aqui, ó. Tem o áudio, Rafinha, aumenta o áudio pra mim, por favor. Pai, minha mãe foi embora, pai. Pai, minha mãe foi embora. Não vai estar comigo não, Jesus. Minha mãe não vai, dá um conselho mamãe, avó. Mamãe, avó. Me ajuda, Jesus. Você vê ali, uma senhora sentada na cadeira, possivelmente a mãe da Jane, porque a jovem a chama de vó, né? E a filha da Jane ali inconsolável, lamentando o que aconteceu. Uma covardia muito grande, né? Agora ele vai ter que explicar, né, o porquê que ele atirou contra a Jane. O exame, segundo o próprio Jonas Batista, vai ser feito, o residográfico, para ver se tem pólvora na mão dele, mas segundo o próprio delegado, foi ele sim que tirou a vida da comerciante, a Jane. Isso foi no finalzinho da noite de ontem, ou no comecinho da noite de ontem, em Imbaê, aqui na região metropolitana. Lamentavelmente, mais uma mulher covardemente sendo assassinada aqui no estado, né? Agora são